trabalhar conosco aqui a Célia Zanon, professora Célia Zanon da UNB. Está acometida de uma forte gripe, aquela famosa tiazinha, de modo que teve que ir para a cama mesmo, né? É impossível contarmos com a participação dela nesta manhã. A professora Maria Regina Maluf deverá vir ainda para esta sessão para participar. Nós temos conosco a professora Lívia Borges, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu sou o professor Almir Delprete, da Universidade Federal de São Carlos. Nós vamos iniciar o nosso trabalho para não acarretar maior atraso nesta sessão. Depois da realização desta mesa redonda, a sala será aproveitada para outros eventos. Eu estou coordenando a sessão por indicação da colega aqui. Eu não sabia que eu deveria realizar essa tarefa. A professora Lívia Borges vai iniciar a fala dela. Em seguida, caso a professora Maria Regina Maluf chegue a tempo, ou ela ou eu interviremos, e assim sucessivamente. Então, com a palavra, a nossa colega, professora Lívia Borges. Bem, essa mesa estava programada, não é, com a ideia de ter presente pessoas que estão envolvidas com a atuação do psicólogo em contextos diferentes ou em áreas diferentes, não é? Minha participação nessa mesa se deve justamente a representar, digamos assim, ou discutir, não é, a questão da psicologia organizacional, não é? Pela temática, me parece que essa mesa poderia ser entendida como uma mesa que estivesse discutindo a questão da formação do psicólogo, não é? Mas não é por esse caminho, não é, que foram feitos os convites, né? Eu acho bom esclarecer essas coisas, não é? Não sou uma pessoa que estuda a formação do psicólogo, eu estudo psicologia organizacional. Minhas linhas de pesquisa é sobre o significado do trabalho e socialização organizacional, não é? E o que eu vou trazer para vocês é uma reflexão sobre como tem acontecido, não é, o desenvolvimento da psicologia organizacional, não é, e como isso, essa atuação, não é, a participação no ambiente organizacional contribui para delimitar uma identidade de psicólogo, não é? Daí, para mim, o que gerou, vamos dizer assim, a organização da exposição foi a pergunta: quem é o psicólogo? Não é? Então, preocupado em refletir sobre quem é o psicólogo, a primeira coisa que me ocorreu era se preocupar com o próprio processo de construção da identidade, que é um processo extremamente complexo, não é? Que obviamente envolve tanto aspectos psíquicos como também sociohistóricos, não é? As identidades não estão prontas, mas as identidades são construídas, não é? E a identidade do psicólogo não foge a essa regra, pelo contrário, a identidade do psicólogo, cada um de nós construímos com nossas práticas, com o nosso fazer, com nossa forma de estudar psicologia, não é? Com as abordagens que adotamos, não é? E é assim que vamos construindo a identidade de psicólogo, não é? Não existe uma identidade prontinha e que a gente, todos nós, seguimos por essa mesma identidade. Pelo contrário, no campo da psicologia, eu acho que esse desenvolvimento da identidade do psicólogo se problematiza mais ainda, porque a psicologia realmente não é una, pelo contrário, é uma multiplicidade, não é? Por áreas de atuação, ou por contexto, por abordagens. Então, obviamente, essa construção da identidade do psicólogo é mais problemática ainda se consideramos esses problemas, não é?
quando se refere ao psicólogo organizacional, não é, temos que pensar também, aliás, os outros psicólogos, eu acho que a gente também pode aplicar isso, que quando a gente pergunta quem é o psicólogo, eu acho que implicitamente a gente está perguntando também quem foi o psicólogo, quem será o psicólogo, não é, a quem serve o psicólogo, não é, e todas essas perguntas, elas são, vamos dizer assim, subitens, não é, da pergunta mais ampla, não é, de quem é o psicólogo. Então, obviamente, que para a gente pensar qual é essa identidade que nós atualmente estamos contribuindo para construir, cada um com sua forma de participação, né? A gente também tem que contemplar o que fizemos antes, o que pretendemos fazer, como estamos vendo conjuntamente os caminhos ou os rumos da psicologia, né? E a quem estamos servindo, qual está sendo o nosso papel na sociedade, né? Além disso, a identidade, como ela é construída, não é, envolve uma série de outros processos. Não é? Ao longo da construção da identidade, sem dúvida alguma, imitamos. Não é? Imitamos muito, imitamos modelos, imitamos definições, e no dia a dia vamos imitando, não é, com quem estamos aprendendo a própria psicologia e com quem estamos conjuntamente fazendo a psicologia. Não é? Então, imitamos nossos professores quando somos estudantes, imitamos orientadores de pós-graduação, imitamos colegas, imitamos grandes cientistas, os autores que lemos, não é? Então sempre estamos imitando, não é? E não existe sequer, vamos dizer assim, uma unicidade de modelo. Imitamos muitos, não é? E como imitamos muitos, aprendemos um pouquinho com uns, aprendemos um tanto com outros, mas na verdade não seguimos um único modelo, não é? Talvez em algum tipo de atuação na psicologia exista um modelo, digamos assim, mais uniforme que é seguido por uma maioria. Quando se trata em psicologia organizacional, eu acho que não existe esse grande modelo, não é? Enquanto, por exemplo, numa abordagem psicanalítica é comum desde a literatura mais simples se tratar Freud como o pai da psicologia, não é? Não existe um pai da psicologia organizacional. Existem muitos cientistas, muitos pesquisadores, não é, que servem de modelo, mas não existe um modelo que unifique, não é? Então, obviamente que essa diversidade de modelos, não é, também problematiza, não é, a construção dessa própria identidade, não é? Além disso, além da questão da imitação, não é, de ter modelos, ter protótipos, não é, existe ainda a questão de assumir a própria identidade, não é? Desenvolver uma identidade é também conseguir se reconhecer, não é? E ser conhecido pelos outros através de tal identidade. Então é também a capacidade de dizer com firmeza, não é, e sem vacilação, sou psicólogo organizacional. E quando a gente vai para a prática, nem sempre essa firmeza é assim tão forte, não é, e tão clara. Não é? Se a gente compara, né, eu acho que talvez seja mais fácil, se a gente sai um pouco da psicologia e pensa em outras atividades, talvez fique mais fácil por não estarmos implicados, não é, e entender essas vacilações, não é, e que são muito fruto da forma de inserção na sociedade. Eu me lembrei, por exemplo, dos pedreiros em Brasília. Os pedreiros em Brasília, na frente do Congresso Nacional, presenciei isso no evento dos trabalhadores da construção civil, não é? Eles dizem muito orgulhosos, não é, que são pedreiros que vieram a Brasília construir o Congresso. Não é? Então, isso é motivo de orgulho. E nesse momento, ser pedreiro é motivo de orgulho. Não é? Em outros momentos, diante de outros profissionais, não é, eles estão falando sempre da discriminação que sentem. Não é? E esse tipo de vacilação é possível também a gente observar em outros tipos de identidade. Não é? Num grupo desse que é mais discriminado, talvez seja mais visível. Não é? Mas se a gente pensa na psicologia organizacional, acontece sempre coisas muito parecidas. Não é? Escutava isso há muito tempo, mas continuo escutando, por exemplo, psicólogos organizacionais dizer assim: realmente eu sou psicólogo organizacional, mas eu não faço seleção. Eu sou psicólogo organizacional, mas eu trabalho com abordagem clínica. Não é? E assim por diante, são muitas frases desse tipo. Agora, mais recentemente, não é, com tantas prestadoras de serviços na área de
de psicologia organizacional, a gente escuta os psicólogos organizacionais dizerem assim: eu sou psicólogo organizacional, mas eu trabalho numa consultoria. Né? E é sempre, parece que no discurso das pessoas aparece sempre alguma coisa muito problemática no sentido de assumir essa identidade de psicólogo organizacional. Né? E o que estaria por trás de tudo isso? Né? Andei revisando, não é minha área de estudo, mas andei examinando alguns artigos, né, sobre alguns artigos publicados na área de formação do psicólogo, e interessantemente encontrei um artigo muito recente numa revista de psicologia que está iniciando, foi lançado o primeiro número, que é Psicologia, acho que Prática e Pesquisa, né, e tem um artigo do professor Iema, né, e ele avalia a formação do psicólogo organizacional. Né? E o que me surpreendeu nesse artigo não foi o que tinha de novo. Né? Avalia a partir e do ponto de vista da revisão bibliográfica. Não era o que tinha de novo, nem as reflexões inusitadas que poderiam ter no artigo, mas pelo contrário, né? O que tinha de 10 anos, 12 anos, 15 anos e que se tornava e que continuava absolutamente verdadeiro. Né? O professor se referia, por exemplo, aos princípios, né, retirados no encontro de Serra Negra, né, começo da década, 92. Né? Os princípios estão extremamente atualizados. Né? Se defendia, por exemplo, que a formação do psicólogo deveria ser mais generalista, mais interdisciplinar, e contemplando todas essas questões que nós hoje em dia estamos acostumados a criticar. Né? Então, voltei a revisar algumas coisas, exatamente por me chamar a atenção quanto estava atual as bibliografias do começo, não é, da década. Né? Então, tem uma revista do Conselho, não é, dedicada à psicologia organizacional, que a revista é exatamente de 90, né, com vários artigos sobre psicologia organizacional. Um deles é um artigo de Borges Andrade, né? E ele faz uma avaliação, né, é uma pesquisa, onde ele pedia aos psicólogos de todo o Brasil que avaliassem, não é, o exercício da própria função, da própria profissão. Né? E uma das coisas que ele detectou de diferença entre os psicólogos organizacionais e os demais, né, era que o psicólogo, mais frequentemente, o psicólogo organizacional gostaria de mudar de área de atuação. Então fica muito claro, né, a dificuldade de identidade. Né? E junto com isso ele chamava atenção para alguma coisa que ele considerava muito contrastante. Ao mesmo tempo que era o psicólogo organizacional que mais desejava de mudar de área de atuação, era também o psicólogo que relatava ter as melhores condições de trabalho, os melhores recursos disponíveis, justamente porque tinham acesso a esses recursos através de suas organizações. Né? E, no entanto, não eram aqueles que estavam mais satisfeitos. Né? No livro de Zanelli, de 94, sobre a formação do psicólogo, Zanelli volta a se referir a esses aspectos, né? E ilustra, inclusive, com exemplos de que boa parte dos psicólogos organizacionais passam o dia na empresa e clinica 2 horas na noitinha, né? Mas tomam essa atividade de 2 horas de curta duração como atividade principal. Né? E como atividade principal, obviamente, é ela que é alvo, né, do investimento do psicólogo a nível de preparação, de investimento em realização propriamente dita e principalmente de preparação e de qualificação. Né? Então, visto tudo isso, é óbvio, não é, que há muitos problemas, tanto de identidade, decorrente desses problemas de identidade do psicólogo organizacional, há um problema, obviamente, de preparo. A gente investe e se qualifica para aquilo que a gente assume que a gente quer. A gente se prepara de acordo com os nossos projetos, né? E quando a gente não tem uma definição e uma firmeza clara daquilo que a gente realmente quer, e se estamos assumindo a identidade de psicólogo organizacional, obviamente a gente vai ter problemas, né, em investir, em se preparar, né? E obviamente também vai ser problemático o desempenho das próprias funções, né? Do mesmo jeito que é evidente essas coisas a nível já do psicólogo atuando no mercado,
A gente encontra outras observações que vão na mesma direção. Dou supervisão de estágio na área de psicologia organizacional já há algum tempo. E não são raras as vezes que eu tenho um estagiário em organizacional que ao mesmo tempo está fazendo um curso de formação em psicologia clínica, né? Mais uma vez evidencia, né, essa dificuldade de se identificar e de investir na área, né? Os diversos autores que estudam sobre a formação do psicólogo apontam diversos caminhos, né, de necessidade de melhoria da qualificação do profissional de psicologia, especialmente do psicólogo organizacional. E chamam a atenção não só para a necessidade de ter mais disciplinas no currículo que contemple a área e que prepare o psicólogo organizacional, mas que também a necessidade de disciplinas interdisciplinares ou de outros campos do conhecimento, que no caso do psicólogo organizacional é extremamente necessário, como economia do trabalho, teoria geral da administração e outros conteúdos também correlatos e que permeiam a área da psicologia organizacional e que são necessários para esses profissionais, né? As avaliações, não é, dos autores sobre os currículos atualmente não apontam na direção de muitas mudanças. Algumas, obviamente, aconteceram. Por exemplo, na minha universidade, houve uma época, né, que no curso de psicologia a única disciplina obrigatória na área era a seleção e orientação profissional 1 e 2. Né? E não tinha mais nenhuma disciplina obrigatória além do estágio, né? Hoje a situação já não é mais essa. Temos psicologia social das organizações, psicologia organizacional 1 e 2, não mais seleção, mas mais psicologia organizacional, dinâmica de grupo, estágio, temos pesquisa que, dependendo da vinculação do estudante com os professores, pode ser também na área organizacional. É uma mudança, mas é uma mudança ainda, vamos dizer, muito tímida, não é? E que não contempla todas as questões que têm sido colocadas na literatura sobre a formação do psicólogo, não é? Já no final da década passada, não é? No livro Psicologia Social, O Homem em Movimento, né, coordenado por Silva Lani, que tenho a impressão que a maioria dos estudantes e dos profissionais conhecem esse livro, Vanderlei Codo, tratando a questão do papel do psicólogo, né, inclusive utilizou como subtítulo do artigo, né, nota sobre o lobo mau da psicologia. Né? E me parece, né, que esse título, embora já seja alterada a situação atualmente, me parece que ele continua ainda um pouco o lobo mau. Embora acho que amansou. Não é? Eu acho que a imagem que fazíamos do lobo mau da psicologia, no mínimo o lobo está mais manso. Né? Me lembro na época que estava me formando, não é, quando eu disse que ia fazer estágio em psicologia organizacional, algumas pessoas tiveram uma surpresa, mas Lívia, você fazer psicologia organizacional era uma coisa assim que merecia condenação, que era um mau exemplo, né? Hoje eu acho que já não causa essa indignação, né? Eu acho que um indício de mudança é o número de estagiários, o número de profissionais que de fato estão trabalhando na área, né? As universidades públicas principalmente já começam a ter dificuldade de dar conta dos estágios em organizacional devido à demanda estudantil por essa área, né? Então alguma coisa mudou, né? E não foi necessariamente os currículos, não é? Ou seja, não foi o esforço das universidades ou dos psicólogos em si para mudar, não é, a formação do psicólogo que atraiu esse número maior de estudantes, né? A mesma coisa se repete, inclusive, não só na demanda de estágio, né, mas nas demandas por mestrados e pós-graduação de uma maneira geral na área organizacional, né? Borges Andrade se refere a isso, a demanda, a procura de estudantes em se inscrever no mestrado em Psicologia Social de Trabalho na UNB, né? Oferecemos especialização e estamos começando o mestrado em Natal, observamos o mesmo fenômeno, né? O número de pessoas que procuram é muito grande, muito além das vagas de que dispomos, né? No entanto, fica a questão, o que é que realmente aconteceu que foi possível atrair as pessoas, mesmo que essas pessoas continuem vacilando na identidade, não é? E como eu não acredito, né, observando as mudanças muito diminutas, não é, na formação do psicólogo organizacional,
Eu acredito que essa atração está se dando muito mais por uma mudança de fora para dentro do que o contrário. Não é? Não somos nós que estamos determinando, não é, esse aumento, esse boom, não é, de procura pela psicologia organizacional, mas a própria mudança das organizações, das empresas, da organização do trabalho, não é, as próprias mudanças em cima do mercado de trabalho que está gerando as mudanças nos cursos de psicologia. Não é? Em todo o discurso sobre o papel da psicologia, o papel das universidades, sempre fazemos questão de apontar que a universidade deve ter um papel de vanguarda. Não é? Mas, mais uma vez, na prática, eu acho que constatamos que está acontecendo o contrário. As universidades estão indo atrás, estão correndo atrás do que já deveriam ter feito, né? O que é que realmente tem atraído o psicólogo? À medida, eu acho que tem mudado a forma de organização do trabalho, os estilos organizacionais, né? Com tanto movimento acontecendo, oriundo nas outras áreas e fora das universidades mesmo, como as mudanças de estilo de gestão, que passa pela questão da qualidade total, da reengenharia, do toyotismo e de tantas outras mudanças a nível tanto de estilo administrativo como de organização no trabalho, que cria novas demandas, novas possibilidades de atuação do psicólogo, e as pessoas têm se sentido atraídas por esses trabalhos. Do mesmo jeito, a terceirização nas empresas tem criado a possibilidade de organização de prestadoras de serviço, né? Que se intitulam de consultorias e por isso se tornam extremamente atraentes para os estudantes de graduação especialmente, né? Então, devido a essa realidade, eu acho que tem aumentado a demanda pela área de psicologia organizacional. Depois, um outro fator é o próprio esgotamento do mercado de trabalho para a área de psicologia clínica, que a psicologia clínica tradicional de consultório, quando cada vez mais é difícil entrar no mercado, os psicólogos terminam sendo empurrados, oprimidos para exercer a psicologia em outros contextos como o organizacional. Não é? E se referindo às mudanças, não é, na organização do trabalho e na questão dos estilos administrativos, ou seja, nas próprias empresas e no mundo do trabalho propriamente dito, importa colocar algumas questões que eu acho que permeiam a dificuldade de identificação do psicólogo com o contexto organizacional. Não é? Naquele artigo, não é, de Vanderlei Codo, sobre o lobo mau da psicologia, Vanderlei Codo se referia principalmente às questões do papel social do psicólogo, que terminava ficando muito ligado, não é? E a imagem que grande parte de nós mesmos e das pessoas que estão de fora fazem do psicólogo organizacional é que o psicólogo organizacional está lá dentro das organizações para aumentar a exploração, para reprimir o trabalhador, não é? E é interessante como isso ainda persiste. Uma estudante de administração muito recentemente, não é, me foi apresentado, e quando eu disse que era psicóloga, ele se referia a algumas coisas clínicas. Eu digo, não, eu não sou psicóloga clínica, eu sou psicólogo organizacional. Ele olhou para mim bem admirado e disse, puxa, você trabalha dentro das organizações reprimindo os trabalhadores? E era já assim, extremamente afirmativo, que não tinha muito espaço nem para rebatê-lo, porque ele tinha toda a convicção que era esse o papel do psicólogo dentro das organizações, não é? Então essa ideia eu acho que ela ainda persiste, não é? Mas isso tanto tem a ver com a própria história da psicologia organizacional, como com a imagem que fazemos, como representamos mentalmente o papel do psicólogo organizacional. E eu acho que nesse sentido muita coisa realmente tem mudado. É bem verdade que quando surgiu a psicologia organizacional, inclusive com o nome de psicologia industrial, ela surgiu vinculada justamente ao movimento da administração científica, que tinha num dos seus expoentes Frederico Taylor, né? E que tinha a necessidade do psicólogo justamente para adaptar o indivíduo às condições de trabalho, né? Taylor, operacionalizar e desenvolver métodos específicos para organizar o próprio parcelamento das tarefas, não é, com a técnica de tempos e movimentos, etc., precisava de alguém que
também colaborasse tecnicamente, que desse mais cientificidade ao próprio parcelamento, ao próprio processo de análise que permitisse subdividir as tarefas, ou subdividir o trabalho em diversas operações, né? Além disso, precisava ter uma escolha realmente muito bem feita para que tivesse as pessoas certas para o lugar certo, né? E dentro dessa perspectiva, realmente o psicólogo trabalhava no sentido de adaptar o indivíduo à organização e tomava a organização como imutável. Ele não podia questionar a organização, ou a organização era inquestionável e o ser humano é que tinha que se adaptar, né? As reações sociais a esse estilo de administração era muito grande, né? No começo do século e no final do século passado, o número de reações sociais, de movimentos de trabalhadores, né? E de toda uma crítica social, os próprios filmes de Charlie Chaplin, etc., né? Incentivava a crítica acirrada, não é? Sobre as questões do parcelamento da tarefa, a alienação que se implicava, a impossibilidade de que as pessoas se identificassem com o produto do trabalho, que tivesse o controle do saber fazer, né? E N críticas dessa natureza. Por cima ainda havia, não é, o medo comunista, né? Então, como acontecia a Revolução Russa, não é, todo o sistema capitalista se mobilizava para dizer que o sistema capitalista também podia ser bonzinho para o trabalhador, né? E aí entra o psicólogo, não é, com técnicas interpessoais, evolui do individual para o grupal, não é, se preocupando com a liderança, com a forma de lidar com o trabalhador, ou seja, de amenizar realmente a repressão. E daí a crítica, não é? É muito em cima da ingenuidade dos próprios psicólogos de achar que poderia humanizar o trabalho. Nessa época, no início do século, com o keynesianismo, não é? Se discutia o keynesianismo na economia, se discutia toda uma abordagem macroeconômica que mostrava que precisava se incentivar o consumo, né? Daí porque criava espaço para a criação de programas de benefício, não é? E todo um trabalho dentro das organizações que valorizasse o interpessoal, as relações informais, e o psicólogo estava lá posto, né, a desenvolver esse trabalho, né? Mais recentemente, com as mudanças na organização do trabalho, que os psicólogos, eu acho que ofereceram realmente uma contribuição especial na década de 60, quando entraram no questionamento sobre a organização propriamente dita do trabalho, não é? E deixou de lidar com a periferia do trabalho e se preocupou, vamos dizer assim, com o conteúdo da tarefa, não é? Um dos grandes exemplos nesse sentido é a Gires, quando se preocupa com as relações entre a personalidade do indivíduo e a organização, e mostra que as organizações lidam com o trabalhador como se ele fosse uma criança e não como se fosse um adulto. Do mesmo jeito, depois Herzberg, denunciando o parcelamento das tarefas e propondo o enriquecimento dos cargos, que implicava numa recomposição das tarefas, né? Do ponto de vista da teoria motivacional ou da satisfação do trabalho de Herzberg, né, não seria adequado se trabalhar com o parcelamento aos modos tayloristas, mas muito pelo contrário, era necessário recompor o trabalho, né? Essas vozes, digamos assim, vindo da psicologia, na realidade foram muito pouco escutadas, não é? Nos meios econômicos, nas organizações, não é? Me lembro quando estava me formando, que comecei a trabalhar na área de organizacional, tinha que discutir com o diretor da empresa sobre uma proposta e fui para lá toda, vamos dizer assim, preparada, pensando em argumentar sobre a motivação do trabalhador, o efeito que aquela ação tinha na motivação, quanto ia melhorar a motivação do trabalhador. Quando cheguei lá, percebi que o diretor não estava preocupado se os trabalhadores estavam motivados. Então toda a argumentação que estava na minha cabeça perdia totalmente o sentido. Aí fui motivado para quê? Não estou preocupado se os trabalhadores estão motivados. Disse literalmente, abertamente, que não precisava que tivesse motivado, porque eles tinham que obedecer. Se tinham que obedecer, não interessava se eles estavam motivados, né? Então, essas coisas foram, na realidade, muito pouco ouvidas. Acho que começou realmente a abrir um espaço maior, vamos dizer assim, uma brecha que cria uma possibilidade de atuação diferenciada, quando começou a surgir,
não é, o esgotamento do modelo organizacional que se embasava em oferecer uma tarefa sem significado, mas fazer que o trabalhador aceitasse isso em troca de benefícios, salário e estabilidade. Quando isso, ao nível da economia, começou a perder a sustentabilidade, né? Então não se poderia ter cada vez o salário crescendo mais um pouquinho, porque não se estava numa fase, vamos dizer assim, de progresso acelerado, não é? Quando mudar a tecnologia não implicava em aumentar os postos, não é? Que até os anos 60, à medida que as empresas cresciam, aumentava a oferta de emprego. Com as mudanças tecnológicas mais radicais, a informática, a robótica e tantas outras tecnologias, ao crescer não implica necessariamente em aumentar os postos. Muitas vezes crescer implica em reduzir postos, né? E devido a essa situação, as contradições em relação ao trabalho se ampliaram. Logicamente que a contradição entre trabalho e capital, ela continua, mas além disso outras contradições são mais, vamos dizer assim, presentes e contemporâneas, ou vamos dizer da nossa década, né? Ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo um programa de qualidade total, eu estou demitindo empregados. Eu preciso do envolvimento do trabalhador, eu preciso do comprometimento, né? E ao mesmo tempo eles estão sofrendo a ameaça do desemprego, né? Por isso se torna problemático, né? Como obter o comprometimento e o envolvimento do trabalhador, né? Imagine, com tarefas extremamente repetitivas, não fazia muita diferença realmente se o trabalhador estava envolvido ou motivado, né? O empresário que eu me referia, que no começo da minha atuação, disse que não estava interessado. Se a gente pensasse na natureza do trabalho dentro da empresa dele, realmente ele estava com a razão. Para que trabalhador motivado e envolvido se ele ia estar lá repetindo o dia todo a mesma tarefa, não é? Agora, se eu tenho um trabalho diferenciado, realmente enriquecido devido à própria tecnologia, eu preciso de pessoas envolvidas. O que eu estou demandando dentro da organização, né, não é mais uma tarefa extremamente sem significado. Então, eu preciso, né, realmente contar com o envolvimento do trabalhador, né? Como essas coisas se problematizam dentro das empresas, não é? Necessitar do envolvimento, ao mesmo tempo ameaçar o trabalhador com a perspectiva de demissão, de corte, de redução de quadro, devido a mudanças de tecnologia. A demanda que se traz ao psicólogo já é outra, de causar envolvimento, de buscar meios de gerar comprometimento, de contar com o trabalhador motivado, não é? E por aí vai, não é? O nível de solicitação, não é? O exemplo, rotatividade, que muitas de nossas empresas brasileiras, até muito recentemente, tinha na rotatividade uma tática, uma estratégia deliberada de manter o trabalhador envolvido e participando, não é? Que na hora que ele tem uma ameaça muito grande, ele iria trabalhar duro, mesmo repetindo, mesmo fazendo uma tarefa que para ele não tinha significado, que ele não sabia o que era, não é? Então, a própria ameaça através da rotatividade mantinha esse trabalhador lá disciplinado, repetindo a mesma tarefa, não é? Na hora que eu preciso do envolvimento com o conteúdo, é totalmente diferente. E as contradições vão aparecendo, né? E sendo necessário esse indivíduo mais inteiro trabalhando dentro da organização. De repente, o emocional do trabalhador é interessante, não é? Interessa também a empresa, não é mais uma questão de benevolência, mas de necessidade de contar com o trabalhador inteiro, sadio, não é? Então abre espaço, por exemplo, para atuação em saúde mental, saúde pública coletiva dentro das organizações, com uma perspectiva de prevenção, não é? E se abre outro leque de atividades, não é? Uma coisa que eu acho que é muito importante, não é? Que eu acho que permeia a dificuldade de se identificar com a área, é que, como vemos muito comumente o trabalhador, o psicólogo organizacional, não é? Imaginamos dessa forma, ligada à exploração, e esquecemos às vezes um ponto importante.
se temos uma perspectiva, uma postura de crítica ao regime capitalista, a um regime de exploração do ser humano, não devemos esperar que seja um profissional que tenha um papel especial de revolucionar essa sociedade. Vamos sim ter um papel revolucionador enquanto cidadãos, participando das entidades populares, dos movimentos reivindicatórios, etc. Enquanto psicólogos organizacionais, eu acho que nos compete não se vir dentro da organização de barreira, não é? Ou de dificuldade adicional para que as pessoas se organizem no trabalho, não é? E é possível ter um desempenho dentro das organizações que você aumente a produtividade, mas ao mesmo tempo você não reprima a organização do próprio trabalhador. Depois eu acho que uma outra contradição se coloca na sociedade que é muito importante. Temos uma tendência na psicologia a retirar, vamos dizer assim, a legitimidade do lucro, não é? Então, contribuir para aumentar o lucro é sempre ilegítimo no nosso discurso, não é? Agora, eu acho que as organizações, elas só têm lucro dentro de um sistema capitalista, não é? À medida que ela legitima o seu próprio papel, ou seja, enquanto ela oferece algum produto para a sociedade que interessa a essa sociedade, não é? O lucro só é possível dentro dessa perspectiva. Se a empresa produz alguma coisa que a sociedade não está interessada, ela fala, ela não vai ter lucros, não é? Então, quero perguntar a cada um, não é? Se não é importante contribuir para que as organizações sejam mais eficazes. As organizações, às vezes nós nos restringimos, como pensamos quando pensamos só em empresa e em indústrias, não é? Mas, por exemplo, um hospital é uma organização. Qual é o significado social de contribuir para que um hospital seja mais eficaz? Qual é a contribuição que o psicólogo pode dar à sociedade, contribuindo que a escola seja mais eficaz, não é? Também temos psicólogos organizacionais, né, trabalhando em hospitais e em escolas, contribuindo que as universidades sejam mais eficazes, né? E contribuindo também com que as indústrias, com que as prestadoras de serviço sejam mais eficazes. Se são mais eficazes, vão oferecer produtos de mais qualidade, a preços mais baratos para a nossa sociedade. Não temos um papel em contribuir nesse sentido, né? Isto também é uma contradição que deveríamos nos preocupar, e não só com a contradição trabalho-capital em si, né? Bom, são essas as reflexões que eu gostaria de deixar, e obviamente eu acho que eu estou deixando mais interrogação do que outro tipo de contribuição, né? Mas acho que era a contribuição que eu podia dar a essa audiência nesse momento de levantar esses questionamentos. Nós temos uma outra participante de nossa mesa, a professora Maria Regina Maluf. Eu não sei se ela já chegou. Penso que ainda não chegou, então. Nós vamos intervir também com o nosso trabalho a respeito da identidade social do psicólogo social. Foi isso que nos foi pedido, evidentemente para propiciar uma visão mais específica desse tipo de trabalhador da psicologia, possibilitando então a todos nós uma visão multifacetária e uma possibilidade de integração através da discussão. Eu vou me ater há não muito tempo para possibilitar então a oportunidade de nós conversarmos através de questões que vocês poderão fazer ou intervir. Eu gostaria primeiramente de me referir à questão da identidade social como conceito, antes de falar sobre a identidade social do psicólogo social.
Eu vou remontar aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quando conta-se que Parmênides, numa das suas elucubrações, falava sozinho e próximo dele estava trabalhando um camponês. Então Parmênides teria dito: quem eu sou? E essa fala ouvida pelo camponês, quem sou eu? Pensando e repetindo consigo mesmo: eu sou. E o camponês teria dito: eu sou o quê? Para ele. Surpreendentemente, ele se ateve a essa questão pela primeira vez, pelo menos em termos de registro, na nossa história. Quem eu sou? Quem eu sou? A construção da identidade, ela só se dá na relação com o outro. É impossível construirmos a nossa identidade sem o outro. Não é uma construção no vácuo social. Ao contrário, o homem não é uma ilha e nem os grupos são ilhas. E essa construção da identidade social vai se dar na interação com o outro. Mais recentemente, Ortega y Gasset cunhou uma frase que ficou famosa: eu sou eu e minha circunstância. Nesse sentido, ele já acrescenta nessa circunstância a presença do outro. O camponês que respondeu a Parmênides está incluído nessa circunstância. O vizinho, o clima, a cultura, os costumes, todas essas coisas se incluem nisso que Gasset falou: eu sou eu e minha circunstância. Logo após a Segunda Guerra Mundial, formou-se na Inglaterra e posteriormente em Bristol uma escola de psicologia que se tornou famosa no mundo inteiro. Um dos iniciadores dessa escola chamava-se Henry Tafel. É curiosa a história de Henry Tafel, falecido não muito tempo atrás. Primeiramente, ele esteve nos campos de concentração. Foi um dos sobreviventes dos campos de concentração, onde o nazismo havia exterminado cerca de 6 milhões de judeus, exterminados também uma porção enorme de ciganos, de negros africanos e toda aquela pessoa que não se assemelhava a eles. Esse termo, assemelhar-se e diferenciar-se, eu vou voltar a tratar dele logo em seguida. Tafel sobreviveu ao campo de concentração e nesse campo de concentração, ou por essa experiência, começou a se interessar pelo estudo do preconceito, pelas questões ligadas a como as pessoas se diferenciam umas das outras e não respeitam essas diferenças, e como as pessoas, alguns grupos se acham superiores aos outros, e como essa ideia de superioridade leva as pessoas a jogar bombas sobre as outras e tentar destruí-las. Isso não é novidade na nossa história.
Nós, agora mesmo, estamos assistindo mais um triste espetáculo relacionado a isso. Então, TEIFL, conseguindo sobreviver ao campo de concentração, faz uma monografia sobre preconceito e recebe uma bolsa para estudar psicologia e começa a se dedicar ao estudo da psicologia social. Nas suas investigações, ele e seus colegas constroem o que ele veio denominar de teoria da identidade social. Primeiramente, a teoria do comportamento intergrupal. A ideia fundamental de TEIFL é que as pessoas se comportam em relação às outras não apenas a partir das características pessoais, mas principalmente a partir das suas inserções nos grupos sociais. Como todas as pessoas se inserem em grupos sociais, todas as pessoas se comportam em relação às outras a partir dessas filiações. Se tomarmos o exemplo de aquele náufrago nas costas da Venezuela, que deu origem à história de Robinson Crusoe, nós vamos verificar que Robinson passa a viver sozinho durante muito tempo e um dia Robinson descobre uma outra pessoa na ilha. Todo mundo conhece a história. O que é que Robinson faz? Vocês se recordam? Quando ele descobre um indivíduo que ele deu o nome de Sexta-feira, o que ele faz? Não se recordam da história? Robinson deveria ficar muito feliz. Uma outra pessoa, ele vai poder conversar, não apenas ouvir o papagaio que ele havia treinado para falar, que não respondia, só respondia o que ele dizia, mas ele toma o outro como seu criado. Robinson age como uma pessoa de uma classe social, age como pertencente a um grupo social e toma o outro como seu criado ou como seu escravo. Além dessa questão de que as pessoas se comportam a partir de suas filiações categóricas, outros conceitos são importantes para entendermos a identidade social e a formação dessa identidade social. O indivíduo compara não ele mesmo a um outro indivíduo. Isso também existe. Leon Festinger estudou durante muito tempo e construiu a teoria da comparação social. Estudou esse fenômeno. Nós nos comparamos às outras pessoas constantemente, mas também nós comparamos o nosso grupo a outro grupo social. Nós comparamos o grupo dos psicólogos organizacionais com o grupo dos psicólogos clínicos, com o grupo dos psicólogos da escola e assim por diante. Nós nos comparamos constantemente com as outras pessoas a partir da nossa filiação categórica. Então, a comparação social é um conceito importante na construção da nossa identidade. Nós formamos uma representação do outro, formamos uma ideia dos outros que compõem um grupo que se diferencia do nosso. Criamos mentalmente fronteiras entre o nosso grupo e o grupo do outro. Essas fronteiras que são relacionadas em termos de estereótipos e preconceitos vão guiar o nosso comportamento em relação ao outro grupo. E aí temos formado a identidade social,
que é aquela parte do autoconceito que formamos ao nosso respeito quando nos comparamos com outras pessoas pertencentes a outros grupos sociais. Mais ou menos nesses termos que Teufel vai desenvolver a sua teoria da identidade social. São poucos os estudiosos da teoria da identidade social de Teufel aqui no país. O seu pensamento é muito interessante, a sua contribuição à psicologia social e à psicologia, de uma forma geral, é notável. Seus continuadores na escola de Bristol desenvolvem pesquisas experimentais de laboratório e de campo. Teufel também desenvolveu pesquisa experimental de campo e de laboratório para comprovar esses conceitos todos que ele desenvolveu. Voltando a Parmênides, ou parafraseando o nosso filósofo que nos introduziu a esse estudo, nós poderíamos perguntar: o psicólogo é o quê? E teríamos diferentes respostas. Eu sou psicólogo de escola, eu sou psicólogo escolar. Eu sou psicólogo das organizações. Eu sou psicólogo da clínica, da saúde. Na verdade, eu também poderia dizer: eu sou psicólogo social. Mas qual seria a diferenciação entre o psicólogo social e outros psicólogos? Todo psicólogo é um psicólogo social, uma vez que nós todos trabalhamos com pessoas. Na Europa, o psicólogo social trabalha nas organizações, os psicólogos sociais trabalham nas organizações, trabalham fazendo pesquisa sobre o desenvolvimento infantil. E aí nós podemos citar a DOASE, por exemplo. Trabalham na interface com outras ciências, como a antropologia, e aí nós podemos citar Moscovici. Na psicologia do desenvolvimento podemos citar também Migny, Jerome Brunner, uma porção de psicólogos notáveis que trabalham nessas perspectivas, fazendo pesquisa, fazendo clínica, investigando, prestando serviços, são chamados psicólogos sociais. Aqui no Brasil, parece que a nossa configuração, as fronteiras que foram se delimitando no trabalho do psicólogo social, é que ele deveria investigar, deveria olhar o fenômeno de grupo, o fenômeno político, o fenômeno social, no sentido que nós utilizamos essa palavra como algo mais amplo, como um fenômeno mais amplo. Nós trabalhamos há algum tempo investigando o comportamento coletivo. Na nossa tese de doutorado, por exemplo, trabalhamos com o movimento de luta contra o desemprego na cidade de São Paulo, do ano 1983 a 1985. Acompanhamos o movimento, sentimos as agruras do pessoal e, graças a aquele contingente, aquelas lideranças todas, pudemos desenvolver o nosso trabalho ali. Um dia, uma das lideranças me disse o seguinte: olha, você realmente deve ficar aqui sem preocupação nenhuma em nos ajudar, porque você tem que fazer o seu trabalho, e é importante que você faça o seu trabalho relatando o que nós estamos fazendo, olhando o que nós estamos fazendo. Mas eu vou lhe pedir uma coisa: nós temos um grupo de lideranças
que têm dificuldade muito grande na relação, na condução de assembleias, na cobrança de tarefas. Você poderia nos ajudar nisso aí? Então nós montamos um grupo em Hermelino Matarazzo, no fundo das igrejas, da igreja Aparecida, na favela de Aparecida, um dos bairros pobres, uma das regiões pobres de Hermelino Matarazzo. Popularmente designada também de buraco, porque ficava numa reentrância muito grande, onde se localizavam os casebres, as casinhas das pessoas. As pessoas que moravam ali se referiam aos que moravam no platô, a parte de cima, como os de cima. E os que moravam na parte de cima se referiam a eles como os de baixo ou os do buraco. Então nós desenvolvemos um programa para essas pessoas. Trabalhamos com essas pessoas desenvolvendo um programa de desenvolvimento de recursos interpessoais de acordo com os objetivos que eles tinham. Eu estava fazendo psicologia social, estava fazendo psicologia também escolar, no sentido de aprendizagem, estava fazendo psicologia clínica na medida em que as pessoas com grande ansiedade passavam por programas de dessensibilização sistemática ou de relaxamento. Nós estávamos fazendo tudo ali. Então fica difícil nós marcarmos, nós definirmos realmente o contorno do psicólogo social. No meu entender, o psicólogo social deve transacionar por todas essas áreas. E mais ainda, ele deve ter uma boa noção de outras disciplinas que estão próximas, como antropologia, como etnologia, etnografia, como a sociologia, sem, evidentemente, descurar da estatística, dos conhecimentos próprios do seu quefazer, relacionados à sua formação direta num curso de psicologia. Eu me lembro de um artigo que eu escrevi do estudo de grupo ao estudo dos movimentos sociais, a contribuição possível da psicologia. E aí eu revisitei Durkheim. E o que Durkheim dizia? Ele dizia exatamente o seguinte: cabe à psicologia o estudo dos povos. A psicologia deve estudar a sociedade, a sociologia deve estudar a sociedade. Evidentemente havia muito engano nessa afirmação de Durkheim. Psicologia e sociologia não têm fronteiras tão demarcadas, e nem psicologia e antropologia, e muito menos a psicologia social com as outras psicologias. Então, nós não queremos nos alongar muito a nossa fala, mas acrescentar mais algumas coisas. Quando o eu se constitui na relação com o outro, nós temos uma visão, uma formação, uma representação mental a nosso respeito e a respeito da outra pessoa. Quando nós separamos pessoas a partir de algumas caracterizações próprias, nós estamos relacionando os outros, eu e os outros. Mas eu nunca sou um eu sozinho, eu sou um eu com os outros. Então forma-se o nós, essa identidade nós, onde estamos inseridos a partir de algumas características comuns. Por exemplo, brasileiro aparece muito forte para nós
identidade de brasileiro quando estamos fora do país ou quando o nosso país tem alguma relação com um outro país, que pode ser a Copa do Mundo de futebol, por exemplo. E aí que nós mostramos os nossos símbolos, mostramos as nossas características para evidenciar essa nossa diferença com o outro, com os argentinos, com os franceses, nas nossas disputas de esportes. Imagine isso, essas coisas foram e são bastante manipuladas por lideranças que pretendem que o nós é superior a eles. Nós vemos isso atualmente na guerra do mundo quase todo, porque os que se calam estão consentindo contra os sérvios, a pretexto de impedir uma limpeza étnica, se realiza uma outra limpeza étnica, violenta, brutal, inconsequente, e nós assistimos calados a isso. Como assistimos calados a muitas coisas, a nossa miséria cotidiana, o desmanche da universidade pública, o que acontece atualmente na saúde no país, o que fazemos com as nossas crianças e como vivem os nossos idosos. O psicólogo é um psicólogo social. Sendo um psicólogo social, ele não pode se calar. Obrigado. Como nós não temos a terceira participação, vamos abrir então a participação do pessoal. Parece que já chegaram aqui à mesa uma porção de bilhetinhos, mas outras questões poderão ser feitas também. Acho que inclusive tem um aviso, que eu acho que é bom meio... Tem um aviso, aliás, 2 avisos, vamos tratar deles imediatamente antes que eles fiquem, né? Uma informação, comunicamos aos autores das comunicações, acho que talvez até já tenham ouvido isso em outros momentos, que os painéis, quem apresentou o trabalho em forma de painéis, deverão receber os seus respectivos documentos certificados após o congresso via correio. Aqui convocamos os estudantes de psicologia à participação de uma reunião das 10h30 de hoje, no ambiente depois dos estandes, próximo ao auditório. A reunião tem como objetivo principal a reintegração dos estudantes de psicologia a nível norte e nordeste, numa tentativa de darmos uma maior representatividade para o nosso movimento. Esperemos a participação de todos e agradecemos a compreensão. Quem manda não diz aqui, mas deve ser o grupo que está organizando, né? Vamos ver as questões. Temos aqui provavelmente 2 questões, uma dirigida a mim e outra a Lívia. Aqui diz assim, a que foi dirigida a mim: fale um pouco mais profundamente das contribuições das teorias sócio-históricas para a construção da identidade do psicólogo social. A teoria da identidade social, ela pode ser considerada uma teoria sócio-histórica também, porque ela abandona o psicologismo que era da escola da psicologia social americana. A psicologia social americana tem três grandes vertentes. O cognitivismo, por exemplo, o Leon Festinger era um cognitivista, a tradição do interacionismo e do estruturalismo, ligado também a essa psicologia cognitiva. O funcionalismo,
Um exemplo do estruturalismo seria Kurt Lewin, que veio com uma bagagem da Europa. Ele fugiu da Alemanha na época do nazismo e deu uma contribuição extraordinária à psicologia social, trabalhando com grupos nos Estados Unidos, estudando grupos. Um nome consagrado numa psicologia funcionalista, nós teríamos os irmãos Alport, o Freud Alport e Gordon Alport. Os irmãos Alport, ele dizia o seguinte: o grupo é uma falácia, o grupo não existe. Eu vou na rua, não tropeço no grupo, eu tropeço num indivíduo. E eu tive uma oportunidade de viver uma situação em que isso foi desmentido categoricamente. Você às vezes tropeça no indivíduo mesmo, e às vezes você tropeça no grupo. Estávamos um grupo de colegas num congresso no México, e nós íamos andando por uma rua quando literalmente demos um esbarrão com algumas outras pessoas que vinham em sentido oposto. Esse pessoal que vinha em sentido oposto, principalmente um deles, era um atleta, era a época de Jogos Pan-Americanos. Imediatamente esse indivíduo se colocou em posição de luta, em posição de agressão. Ele nos tomou principalmente a um dos nossos colegas do grupo como americano, e ele era um cubano. Ele estava reagindo a partir da sua filiação categórica a um grupo, a uma nação chamado Cuba, que na época tinha uma rivalidade extraordinária com outro grupo chamado Estados Unidos da América do Norte. Então nós tivemos na prática a demonstração oposta de que não existe grupo, que grupo é uma falácia. Tem as perguntas passadas para a colega. A primeira delas, que chegou aqui primeiro, faz a seguinte solicitação: levando-se em consideração a atual crise do desemprego e suas repercussões institucionais, sociais e individuais, qual o papel do psicólogo organizacional no sentido de amenizar os transtornos decorrentes dessa problemática? Realmente, a pergunta, eu acho que já traz implícito que ele tem um papel, e acho que isso é uma coisa já positiva na própria questão. Realmente eu acho que cabe ao psicólogo intervir no sentido de minimizar esses transtornos. Eu acho que existe realmente vários caminhos. Um deles, inclusive, é participando, tendo uma atuação forte dentro da empresa, que eu acho que acontece um problema decorrente da identidade do psicólogo vacilante, que ele não sabe direito se ele é psicólogo organizacional ou não. Ele tende dentro das empresas, às vezes, não porque a empresa solicita os trabalhos desse jeito, mas por não se identificar com o papel do psicólogo organizacional como um todo, ele termina se restringindo a um pequeno trabalho dentro da empresa, por exemplo, trabalhando só com seleção, ou só com avaliação de desempenho, ou só com treinamento, Principalmente aqueles que terminam fazendo uma opção por trabalhar só com seleção, geralmente se fecham no gabinete, se justificando pela questão da confidencialidade dos testes, das questões éticas que implica no uso dos testes, nas técnicas de dinâmica de grupo para seleção, utilizam várias justificativas desse campo para vamos dizer assim, se restringir e ficar dentro da organização lá isoladinho num papel que aparentemente é mais seguro, Então eu acho que para ter o psicólogo organizacional ter um envolvimento que possa fazer frente a os transtornos causados pelo desemprego, é necessário que ele tenha um envolvimento com o nível estratégico da organização. Que só é possível se ele sair desse papel restrito e se preocupar com a organização como um todo, o papel que a empresa tem no mercado, e decorrente disso poder também participar das discussões mais amplas da organização a nível de gestão e de metodologia, de tecnologia, de tecnologia de trabalho, À medida que o psicólogo tem esse nível de sessão, ele pode muito bem mediar
determinados procedimentos que acontecem dentro das organizações. Se eu vou mudar dentro da organização um determinado processo de trabalho que vai implicar em redução de quadro, se o psicólogo tem acesso a essa decisão antecipadamente e quando ela é planejada, ele pode intervir e contribuir nessa fase de planejamento, provocando os devidos remanejamentos, se aliando ao assistente social e fazendo um trabalho conjunto de recolocação de pessoal, de treinamento antecipado, porque o que acontece muitas vezes é que as organizações não conseguem remanejar os trabalhadores de um setor para outro e por isso preferem demitir e contratar outros, porque o trabalhador que está lá numa atividade parcelada, ele não tem o preparo para passar para outra atividade que vai exigir um nível de complexidade maior, de envolvimento também maior e de preparação e de qualificação também maior, né? Então, como não existe essa disponibilidade ágil e rápida, as organizações preferem demitir e contratar outro tipo de trabalhador, né? Quando, na realidade, se o psicólogo tem acesso, junto com outros profissionais, como assistente social, os pedagogos que estão dentro das organizações também, né? Acesso antecipado ao planejamento dessas ações, eles podem contribuir no sentido de repreparar esse pessoal e provocar remanejamentos em vez de demissão. Do mesmo jeito, diretamente na recolocação do ponto de vista externo, né? De prepará-los antecipadamente. É diferente você saber que provavelmente daqui a um ano você não, pode ser que você não esteja mais na mesma empresa, de saber hoje que eu tenho um mês a receber o aviso prévio, né, de um mês, de que eu tenho só mais um mês dentro da empresa. Então, se há um planejamento nesse sentido, e pode parecer difícil para alguns que estejam aqui, mas existem organizações, principalmente nos outros países, que trabalham nesse nível, né, e com esse tipo de preocupação, né. O que eu acho que às vezes dificulta o nosso psicólogo de trabalhar desse jeito é devido à imagem que ele tem de que ele está lá ao lado da exploração. Ele tem dificuldade, inclusive, de se articular com os sindicatos dos trabalhadores, de desenvolver ações conjuntas, né? E isso é possível e existe espaço para esse tipo de atuação, né? Do mesmo jeito, o psicólogo também tem papel de minimizar transtorno do desemprego, trabalhando não dentro de uma organização específica, mas nas prestadoras de serviço de psicologia, preparando nesse sentido, né? As pessoas não têm na situação atual empregos para toda a vida, né? Então é importante que se invista em treinamento dentro do trabalhador de uma maneira geral, de forma que o torne mais flexível e mais generalista, no sentido de hoje ele estar trabalhando em uma determinada atividade, mais tarde ele poder estar trabalhando numa atividade correlata, né? Eu acho que uma questão aí muito importante é treinar as pessoas para resolver problemas, né? O psicólogo organizacional, eu acho que ele precisa não só trabalhar nessa perspectiva de ser capaz de oferecer propostas, de propor dentro das organizações e não chegar lá exercendo um papel que já está delimitado, mas ele delimitar o seu espaço dentro da organização propondo, mas é necessário também que o psicólogo organizacional trabalhe no sentido de ensinar as pessoas a resolver problemas. Não é? Pode parecer óbvio para algumas pessoas que utilizar um modelo mais ou menos médico ou clínico na solução de problemas e diagnosticar, ir atrás da causa principal, ver as possibilidades de solução, prognosticar o que vai acontecer se for tomado determinadas medidas. Isso pode ser óbvio para alguém que tem uma formação superior. Isso não é óbvio no dia a dia, né? E discutir com as pessoas como ir atrás das causas dos problemas, como resolver os problemas, contribui no sentido de habilitá-los para exercer funções distintas, né? E exercer também funções que
solicita das pessoas uma atuação inovadora, problematizadora e que vai se deparar no dia a dia sempre com problemas distintos, né? Então, se eu vou me deparar sempre com problemas distintos, não me basta mais ter uma referência ou um modelo que eu vou me basear nele e vou repetir sempre o mesmo tipo de ação, mas eu vou ter que estar criando a cada momento as minhas soluções. Nessa perspectiva, as pessoas precisam se preparar para a resolução de problemas, né? E eu acho que o psicólogo tem um papel nesse espaço, né? De apoiar as pessoas a aprenderem a resolver problemas, o que por sua vez prepara para remanejar, para mudar, para ver os seus próprios empregos como temporário, como de fato eles são hoje na nossa realidade. Além disso, acho que o psicólogo pode trabalhar, não é, minimizando o transtorno do desemprego, não é, à medida que ele estuda objetivamente esses efeitos, não é? Existe toda uma linha de investigação e de estudo na psicologia, que a gente não pode nem dizer exatamente que é uma sub-área da psicologia organizacional, que é a linha de pesquisa, a linha de investigação em saúde mental e trabalho, né? E estudar essas relações também abre espaço para capacitar o psicólogo e propor alternativas que minimizem esses efeitos, do mesmo jeito que ele pode propor alternativas que minimizem o estresse decorrente do exercício profissional, né? O estresse e outros problemas também na área de saúde mental. Do mesmo jeito ele pode atuar, né, lidando com os transtornos decorrentes do desemprego. E não só do desemprego, mas da ameaça do desemprego, né? No setor bancário, por exemplo, como houve, né, uma categoria que eminentemente está vivenciando o encolhimento de seus quadros, né? A atividade devido à forma de organização do trabalho que cada vez mais tende a ter menos trabalhadores, né? Eles vivenciam isso na pele, no sentido tanto de perder o emprego, como viver no dia a dia a ameaça de vir a ser mais um a ser cortado, mais um a ser eliminado, mais um a ser vítima dos projetos de redução de quadro, né? E se você trabalha nessa perspectiva, você pode identificar quais são essas consequências e à medida que identifica a consequência e o processo em si, é possível também trabalhar com essas causas, não é, com as causas dos problemas e evitar que essas coisas se agravem, não é? Por exemplo, os próprios bancários desenvolvem mecanismos que são deles, não é? Não foi nenhum psicólogo que chegou lá dizendo a eles que fizessem isso, mas quando você entrevista atualmente os bancários, é muito comum, o que não era alguns anos atrás, observar que o bancário está trabalhando e está ao mesmo tempo investindo em outra atividade, ou está ao mesmo tempo estudando, não é? O número de bancários que voltaram para as universidades, que voltaram para as escolas, é bem acentuado, não é? Me lembro quando eu era estudante de graduação, o movimento era o contrário. O pessoal fazia concurso para os bancos, não é? Principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, e começavam a ter a psicologia como alguma coisa secundária e terminavam muitas vezes, inclusive, abandonando. Ou abandonavam o curso ou abandonavam o exercício profissional mais tarde. Do mesmo jeito que isso acontecia com os psicólogos, acontecia com N profissões. Se for atrás, por exemplo, dos caixas no Banco do Brasil, você vai encontrar, assim, caixas pedagogos, cientistas sociais e por aí vai, né? Então, devido a isso, só que as pessoas abandonaram. Hoje elas retomam esses caminhos e não investem mais exclusivamente na atividade bancária. Do mesmo jeito que os bancários aprenderam isso na prática, suando, tendo medo de perder o emprego, etc., os psicólogos podem desenvolver várias outras estratégias, não só essas, que minimizem o peso da ameaça do desemprego, né? E também os transtornos decorrentes dessa situação de desemprego. Hoje se fala muito em empregabilidade,
não é? Embora eu acho é um termo extremamente, eu acho que discutível, até porque traz em si uma ideia da questão do desemprego muito individualizada, não é como se você pudesse enfrentar a situação do desemprego preparando os indivíduos, não é? Separadamente, não é? Ou garantindo a maior possibilidade de emprego de um determinado indivíduo, não é? Eu acho que é possível, por esses caminhos, se pensar em estratégias mais coletivas. Você sabe quais são os setores que estão em retração, não é? Não é segredo, nem é dedução abstrata, é concreto, não é? Então, por que não pensar nessas coisas, não é? Então, eu acho que existe assim vários caminhos, não é, que cabe a cada um criar, não é, e elaborar esses caminhos de se trabalhar com os efeitos do desemprego, não é? Não sei se basta ou se contentou a quem está perguntando, não é? Tem mais uma, mas responde a sua, né? Então, a outra é uma solicitação também. Gostaria que falasse um pouco mais sobre a motivação no modelo de Herzberg, não é? Eu citei o exemplo de Herzberg, como poderia citar também de outros autores, não é, que na década de 60, não é, buscaram estudar mais questões pertinentes ao próprio conteúdo, não é, do trabalho. O motivo do destaque a Friedrich Herzberg é que Herzberg tratou mais diretamente essa questão do conteúdo do trabalho, não é? Então ele colocou claramente, não é, e deliberadamente, que não adiantava, se a gente queria ter pessoas motivadas, não é, investir, por exemplo, em cada vez um número maior de programas de benefício, em relações interpessoais e tantas outras estratégias que na época já era comum nas organizações mais avançadas, não é? Se a gente continuava tendo um trabalho que no seu conteúdo era esvaziado, não é? Que seria oferecer benefícios e mais benefícios, perspectiva de carreira, uma relação com o supervisor permeada por vários pontos atrativos, clube fora da organização, etc. Mas que essas pessoas iriam continuar desmotivadas, porque cada tática dessa teria um efeito muito curto, porque de fato a pessoa continuava desempenhando um trabalho que não interessava, né? Ou seja, que era esvaziado de conteúdo, né? E como ele coloca isso muito claramente, né? Não só a psicologia, mas outras ciências, vamos dizer assim, se apropriaram desse conhecimento. Por exemplo, na administração se cita muito Herzberg, não é? Se cita muito mais do que os próprios psicólogos, não é? Do mesmo jeito, na sociologia e na economia, aqueles que estudam as relações de trabalho citam muito a teoria de Herzberg, discutindo a questão da alienação e da confrontação com a alienação, de como fazer frente e minimizar a alienação no trabalho, não é? O motivo de citar Herzberg é exclusivamente por isso, e realmente eu acho que é pertinente a pergunta, porque na nossa literatura de psicologia em específico é de fato muito pouco citado, não é? Os trabalhos de Herzberg não são traduzidos, não é? O livro é Work and Motivation, não é traduzido para o português, mas não é um livro novo, é um livro da década de 60, não é? Então, realmente eu acho que é pertinente quem está perguntando, porque não é nada de estranho que estudante de psicologia e psicólogo às vezes desconheçam os trabalhos dos próprios psicólogos, principalmente nessa perspectiva de que raramente há as traduções, não é? Mas há muito de se estudar e também há muito de questionável no modelo de Herzberg. Por exemplo, se diz, não é, muito comumente, que é muito dualista, à medida que separa o que se refere ao conteúdo do trabalho e o que é periférico. Não é que nem sempre as coisas são tão estanques assim, ou tão bem separadas. Eu acho que a crítica é bastante pertinente. A teoria foi criada num momento e elaborada num momento em que talvez essas coisas estivessem talvez mais separadinhas mesmo. Por exemplo, não estava tão avançado os programas de carreira e de incentivo ao desempenho, né? Então, por exemplo, se estabelecer, não é, gratificações ou remuneração especial para
vinculada à qualidade do trabalho não era muito comum na época. Então, como não tinha essas coisas, a relação entre o resultado do trabalho ou as coisas periféricas ao trabalho, os benefícios, etc., era muito separado mesmo do conteúdo, né? As pessoas não recebiam benefícios por conta do desempenho, né? Hoje essa não é mais a realidade. Existe todo tipo de programa que vincula uma coisa a outra e devido a essa nova realidade, realmente não dá mais para separar como Herzberg fazia, né? Então acho que a crítica é pertinente e é um modelo que tem muitas limitações também. Uma contribuição importante, mas também com muitas limitações. Mais uma pergunta aqui. Como psicólogo social pode ser um ser de transformação da sociedade? É uma pergunta bastante difícil, que não possibilita uma resposta pronta, pontual, totalmente acabada. Mas permite algumas considerações, algumas reflexões e até outros questionamentos. Há cerca de 2 dias atrás, eu quase que por acaso vi na televisão alguma coisa que me chamou a atenção. Um grupo de jovens estudantes de uma cidade, de uma escola pública na cidade de Patrocínio, que é uma cidade no interior de Minas Gerais, começaram a perceber que os seus colegas tinham seus pais desempregados e que isso estava afetando bastante a relação entre eles e o desempenho desses próprios rapazes e moças. Foi extraordinário o que esses moços, o que essas quase crianças começaram a fazer. Eles se mobilizaram, criaram uma organização, um esquema de organização, uma secretaria, telefone, arrumaram papel, lápis, começaram a ligar para as pessoas, para as empresas e começaram a sair de porta em porta cadastrando as pessoas que estavam desempregadas, a partir dos pais dos seus próprios colegas. Isso ganhou um vulto extraordinário nessa cidade, que chamou a atenção de muita gente. E empresários ficaram sensibilizados com essa iniciativa e passaram também a colaborar. Foi interessante verificar que esses jovens, o que eles estavam fazendo? Eles estavam com uma iniciativa realizando uma transformação no ambiente social daquela comunidade. A gente não pode pensar em transformações macros. Nós não temos mais lugar, historicamente, para as grandes revoluções. Nós não conseguimos mais realizar o que foi feito no passado. As tentativas que foram feitas, muitas, a maioria, que também falhou. Hoje nós temos, no dizer de Deleuze, a oportunidade, o momento é das micro-revoluções. Aquelas revoluções, aquelas mudanças que ocorrem localizadas, que são aparentemente pequenas, que são chamadas revoluções moleculares, por Guattari. As 3 ecologias, aquele livro foi traduzido aqui na nossa língua portuguesa, trata desse assunto também. Então, as revoluções moleculares, o que esses jovens estão fazendo é exatamente isso. Nós temos que repensar muitas coisas. Repensar o nosso papel como psicólogos, repensar o nosso ensino. Isso está sendo feito com bastante
propriedade e bastante esforço, eu vejo com muito otimismo todas essas iniciativas que estão aparecendo. E nós temos também que repensar uma coisa que o espaço que a economia vai ganhando em nossa vida tem deixado para trás. Nós temos que repensar que tipo de vida nós queremos. Que tipo de país nós queremos. Que tipo de sociedade nós queremos. Existem outras alternativas se nós começarmos a pensar, a refletir. Nós não podemos aceitar um determinismo histórico que nós temos que ter as mesmas experiências que estão tendo os outros povos, que temos que passar por essas mesmas situações. Nós podemos construir experiências localizadas em termos do nosso país, na dimensão do nosso país, na dimensão da nossa sociedade, na dimensão da nossa localidade e na dimensão da nossa profissão. Nós não temos que acreditar que o nosso destino é inexorável, que temos que passar por essas coisas todas, que temos que viver essas agruras, essa discriminação, esse empobrecimento econômico da maioria e o enriquecimento econômico ilícito de uma minoria. Nós não temos que pensar que isso é um destino. Então, eu acho que se nós começarmos, primeiro, a descrermos, a sermos céticos que essas coisas têm que acontecer e que temos que repetir as experiências, as teorias, os conhecimentos que já foram experimentados, já estão construídos em outros locais, simplesmente, apenas isso, nós temos que descrer que temos que passar por isso. Aí nós já estamos começando a também sermos jovens como esses moços de Patrocínio, cidade lá de Minas Gerais, que não acreditaram que as coisas tinham que ser daquele jeito. Sim, o nosso tempo está quase se esgotando, tem duas questões aqui. Tomando em consideração a teoria dos rótulos sociais, qual a sua funcionalidade na construção da identidade dos grupos sociais? E uma outra, o que você pensa da psicanálise enquanto contribuição à psicologia social? Você citou as fundamentais influências da antropologia, sociologia, política para a psicologia social. Não parece antagônico que nós, psicólogos, estejamos tão acríticos e alienados às suas contribuições? Essa resposta essa pergunta já é confirmativa. Claro, né? Evidentemente sim, eu concordo perfeitamente. Quanto à contribuição da psicanálise, ela é notável, a contribuição da psicanálise, e não existe uma única psicanálise, como não existe uma única psicologia. A psicanálise também é multifacetada, e ela não parou em Freud nem em Lacan. Eu estou, evidentemente, simplificando por necessidade, né? Poderei conversar com essas pessoas em outro momento. Tomando em consideração a teoria dos rótulos sociais, qual a sua funcionalidade na construção da identidade social dos grupos sociais? Essa pergunta exigiria uma maior elaboração e eu poderia conversar com a pessoa que a redigiu em outra oportunidade. Muito obrigado pela presença de todos e até outra oportunidade. Esse é meu? Trouxeram aqui?